Vocês estão me ouvindo? Ô, Machac, boa noite. Tudo bom, doutor Geraldo? Tudo bem? Parabéns pelo evento, viu? Parabéns aí ao Marcelo, ao Fabinho, todo o grupo aí da GSK. Um prazer estar com vocês aí. Doutor, eu que agradeço o apoio, eu agradeço a disponibilidade que o senhor teve e quero agradecer desde já ao doutor Cabrini, o Fábio, o doutor Paulo, por estarem aqui com a gente. Nós vamos dar uma invertida na pauta, doutor, porque o doutor Paulo ainda não chegou aqui com a gente, mas eu vou pedir talvez aqui para o doutor Watanabe começar com a aula dele e logo em seguida o doutor Cabrini. Perfeito. Por mim, perfeito. Estão me ouvindo? Ouvindo bem. Vamos lá, então. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite. Acho que, por mais que esse coronavírus aí esteja atrapalhando, a gente está conseguindo fazer umas reuniões. Espero que seja produtivo aí para todo mundo. Vamos começar. O tema a mim designado foi a terapia de reposição de testosterona nos pacientes com câncer de próstata. Meu conflito de interesses está aqui. E eu sempre gosto de começar com esse primeiro slide, falando que a expectativa de vida no mundo, ela aumenta. Nós todos sabemos que o mundo inteiro, a população está ficando mais velha. No Brasil não é diferente. Né? Em 2015 tínhamos 12% da população com mais de 60 anos e esperamos em 2030 ter mais de 19% da população. Na Europa, em 2030, mais de quase 30% da população terá mais de 65 anos. O grande detalhe é saber se esse ganho de longevidade também vai significar você manter uma vida saudável, você ter uma vida com qualidade, né? Sempre gosto de falar da síndrome metabólica, é a principal causa de morte no mundo inteiro. Então, todos nós sabemos a diabetes, a obesidade, a hipertensão, a dislipidemia, temos que estar sempre de olho, né? E aqui um trabalho de Corona de 2006 que mostra que os níveis de testosterona ela vai diminuindo conforme o número de componentes metabólicos você vai tendo, né? Quanto mais fatores da síndrome metabólica você tiver, menor a sua testosterona, consequentemente você tem um risco maior relativo de desenvolver um hipogonadismo. Muito importante dizer, a gente sabe que o câncer de próstata é o câncer que mais acomete os homens, né? Câncer primeiro de pele, mas o de órgão é o câncer de próstata, né? E a gente sabe que os pacientes diagnosticados com câncer de próstata, 18 a 20% desses pacientes vão apresentar uma deficiência de testosterona. E os efeitos principais disso, a gente sabe que o DAEM vem associado com a síndrome metabólica, diabetes, doenças crônico-vasculares, né? E esses efeitos da DAEM podem ser muito piores do que o câncer de próstata de baixo risco. Então, o que a gente pode concluir? A gente, sempre que tiver um câncer de próstata, né, principalmente eles de baixo risco, a gente tem que pensar nos riscos e benefícios, né? 30% deles a gente sabe que cresce lentamente. Os idosos especialmente com problemas graves, a gente prefere segurá-los, né? Não fazer um tratamento radical de imediato, né? E aí que vem a vigilância ativa, né? Que baseia-se em seguir o tratamento o câncer de baixo risco, né? Porque provavelmente isso não vai prejudicar e nem diminuir a expectativa de vida desse paciente, né? Classificação de câncer de baixo risco está aqui. O baixo risco é cânceres com Gleason menor ou igual a 6 e o nível de PSA menor ou igual a 10. O risco intermediário favorável é o Gleason de 7, mas sempre o 3 mais 4, não o 4 mais 3, com PSA menor ou igual a 15, né? A gente sabe que quanto menor o risco, claramente nós vamos ter uma sobrevida maior.
E quem seria esses pacientes candidatos à vigilância ativa no câncer de próstata? Então, acredita-se que os pacientes com baixo risco, mais da metade você está habilitado a fazer essa vigilância ativa nesses pacientes. Mas isso vai depender muito da conversa que você vai ter com o seu paciente, né? Uma conversa aberta, sincera e explicando que esse câncer pode evoluir. O paciente tem que entender que pode ser parada a vigilância ativa para você fazer um tratamento definitivo, né? A gente espera que definitivo, talvez nesse paciente. Quais são os riscos e benefícios no tratamento dos pacientes com câncer de próstata iniciais, né? Temos que colocar na balança, igual eu falei, o tratamento cirúrgico, ele pode trazer como benefícios, né? Você não deixar esse tumor espalhar, né? Você remover esse tumor, né? Mas também pode trazer como os riscos, né? Incontinência urinária, como a gente sabe, em quase 2%, disfunção erétil, que gira em torno de 40%, 50%, né? O uso dos catéteres, que não é tão simples assim, né? Usar uma sonda vesical por 7, 14 dias não é tão simples para a maioria das pessoas, né? E por outro lado, a vigilância ativa, ela tem como benefício você manter uma vida normal para aquele paciente, né? Tirando todos os riscos cirúrgicos e de radiação que você poderia dar para esse paciente, mas como risco você tem a chance desse tumor basicamente poder crescer e se espalhar, né? Então, é bem colocar na balança e conversar muito bem com o seu paciente, jogar aberto com ele, né? Se você escolher pelo segmento e a vigilância ativa desse paciente, você tem que explicar para ele que esse paciente vai ter que fazer o teste de PSA, o toque retal, né? Algumas vezes será indicada a biópsia para esse paciente para estar estadiando e a gente sabe que hoje a gente tem uma ferramenta importante que é a ressonância nuclear multiparamétrica, que nos ajuda bastante tanto na detecção como na progressão desses tumores. No Brasil, também o câncer de próstata é o primeiro, né? E hoje a nossa realidade é, na vigilância ativa, fazer o PSA e o toque retal cada 6 meses. A gente tem que ponderar com o paciente. As biópsias podem ou não ser realizadas periodicamente nesses pacientes e explicar para ele que, constatando um crescimento desse tumor, teremos que indicar o tratamento e mudar apenas essa vigilância que a gente está fazendo nesse paciente. Muito bem, aqui é um pôster do AWA de 2019 em Chicago, que mostra um estudo com 86 pacientes hipogonáticos que receberam a terapia de reposição hormonal, estavam em vigilância ativa para um câncer de próstata pequeno, né? Esses pacientes mostrou que a terapia de reposição hormonal nesses pacientes não resultou em alterações significativas do PSA. O segmento médio da terapia foi de 19 meses, a alteração média do PSA foi de 0,6 e 26% teve um aumento maior do que 1 nanograma ou superior a isso. 16% desses homens optaram por uma terapia definitiva por mudança do estadio desse tumor. Aqui um outro trabalho mostrando qual era o objetivo desse trabalho, era investigar os achados da ressonância nuclear multiparamétrica nos pacientes tratados com reposição hormonal e em vigilância ativa por câncer de próstata de baixo risco. Foi um estudo com apenas 12 pacientes submetidos à ressonância nuclear multiparamétrica antes e depois do tratamento de reposição hormonal e foi avaliado nesses pacientes testosterona, PSA, biópsia de próstata, o volume prostático e a pontuação do PIRADS antes e depois da terapia de reposição de testosterona. Nos resultados, a gente teve, após a terapia, um aumento significativo da testosterona sérica, de 203 para 516, o que melhorou a qualidade de vida desses pacientes
e diminuiu os números a chance de síndrome metabólica neles. O PSA houve uma progressão de 3,3 para 4,2 e o volume de próstata de 40 para 55, mais ou menos. Já os scores de PIRADS, antes e depois, não foram alterados em 10 dos 12 pacientes. 2 desses pacientes tiveram progressão da biópsia durante esse período, então eles foram submetidos à terapia definitiva. Concluindo, a gente pode dizer que após o tratamento da reposição de testosterona, as imagens, os scores da ressonância nuclear multiparamétrica permanecem estáveis nos pacientes sem progressão na biópsia, tá? Enquanto o aumento do PIRADS foi identificado em pacientes com aumento do Gleason, da biópsia, que estavam em acompanhamento. Isso foi bastante importante porque a gente pegou um exame onde a gente pode basear o nosso tratamento, que é a ressonância nuclear multiparamétrica. Aqui foi o desvio de PSA durante no dia 0, 3 meses, 6 meses, 12 meses e 24 caiu porque 3 pacientes foram retirados do estudo. Aqui, um dos pacientes que tinha 50 anos com um PSA de 7,2, ele tinha, depois de 3 anos, mostrou essa primeira ressonância nuclear multiparamétrica não mostra lesão, né, na próstata, e depois de 3 anos a gente consegue achar uma lesão aqui mediana posterior em T2, que é uma suspeita de progressão da lesão do tumor. Foi feito a biópsia que antes era de um Gleason de 3 mais 3 igual a 6, agora eram 3 mais 4, mostrando isso pós-prostatectomia, que houve uma evolução do Gleason, né, no anato patológico pós-prostatectomia radical, mostrando que é uma ferramenta confiável para a progressão da doença. Sendo assim, os pacientes em terapia de reposição de testosterona é uma opção você fazer a terapia nesses pacientes com câncer de próstata, só que é necessário, né, conversar bem com o seu paciente e ter uma estratégia apropriada para o acompanhamento clínico, acompanhamento e progressão dessa doença. Estudos mostram que a ressonância nuclear multiparamétrica tem um potencial para monitorar esse paciente com câncer de próstata de baixo risco. E as limitações desse estudo foi que foi uma população pequena, né? Embora o período tenha sido um período bom, de 10 anos de acompanhamento, e também o que a gente, como limitação, mostra que foi uma análise retrospectivas e de uma única instituição. Falando sobre pacientes tratados e não tratados com câncer de próstata, a gente coloca aqui que os pacientes que não foram tratados com terapia de reposição hormonal, depois de tratados, tinham um aumento significativo da sua testosterona. Isso valia para os pacientes cirúrgicos, para os que fizeram terapia de radiação e para os pacientes que foram apenas seguidos com vigilância ativa. Então, como recomendação, a gente pode dizer que os homens hipogonádicos com câncer de próstata localizado em vigilância ativa podem ser candidatos à terapia de reposição de testosterona, desde que sejam monitorados rigorosamente. A ausência de evidências científicas contundentes nos faz chegar num grau de recomendação apenas de D. Tá bom? Aqui mostrando a evolução do PSA, né, nos pacientes que fizeram reposição, né, de terapia de reposição hormonal e com câncer de próstata em várias situações, numa prostatectomia radical, na bracterapia, radioterapia, orquie, múltiplos tratamentos ou a vigilância ativa. E houve aqui claramente que o PSA ele não altera significativamente em nenhuma dessas opções de tratamento fazendo terapia de reposição hormonal. Ou seja, a terapia de
reposição hormonal, teoricamente, não é uma coisa que altera muito o PSA. Então, a gente pode dizer que a terapia de reposição hormonal, os tratamentos de câncer de próstata, elas estão sendo bem olhadas, porém a gente precisa ainda ter mais evidências, precisamos debater bastante isso, e a gente deve sempre estar pegando um consentimento informado desses pacientes, uma vez que nós estamos dando terapia de testosterona para câncer de próstata, né? Sabemos hoje que houve uma mudança significativa, né? Desde de Heinz lá atrás, que mostrou que a deprivação androgênica seria a principal modelo de tratamento para o câncer de próstata, e hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Precisamos ter um segmento individualizado desses pacientes, uma avaliação e segmento individualizado, e a gente sabe que preferencialmente o gel para os pacientes com câncer de próstata são superiores às terapias de injeção de longa duração, uma vez que a gente consegue retirar num tempo mais curto, né? Só corroborando com tudo que a gente está falando, eu coloquei alguns trabalhos, esse de De Bruyn, de 2017, mostrando que a terapia o tratamento de testosterona não está associado com o crescimento do câncer de próstata, tampouco com sintomas do trato urinário baixo. Aqui um outro trabalho de 2017 de Assi, que aqui ele fala que além de não aparecer, ter uma incidência menor nos pacientes em terapia de reposição hormonal, esses pacientes, quando vistos, tinham uma biópsia com Gleason menor, né? Então, concluindo, né, o paciente que fez terapia de reposição hormonal, além de uma incidência menor de câncer, a sua biópsia mostrava que tinha um Gleason menor, era menos agressivo. Tá? Aqui mostrando a proporção, os pacientes hipogonádicos tratados, a incidência de câncer de próstata, comparados aos pacientes hipogonádicos não tratados, e os eugonádicos, aqui apresentando câncer de próstata maiores do que os hipogonádicos tratados. Um outro trabalho aqui de Loeb 2017 também, aqui mostrando que os pacientes que foram submetidos à terapia de reposição de testosterona tinham um risco menor de desenvolver câncer de próstata mais agressivos. Tá? Então, aqui a gente consegue mostrar que os pacientes hipogonáticos tratados tinham uma incidência menor do que os pacientes que não receberam a terapia. Resumindo, a terapia de testosterona a longo prazo em homens com hipogonadismo não aumenta o risco de câncer de próstata, e alguns estudos sugerem que isso pode reduzir a incidência em câncer de próstata com graus e gravidades maiores. A duração do tratamento e a adesão à medicação é de extrema importância, uma vez que a gente sabe que o hipogonadismo ele não é cíclico, né? Ele se perpetua. Então a gente tem que manter esse paciente estável. É uma doença crônica, né? A gente tem que deixar ele estável por um período maior. Gente, era isso que eu tinha para falar, e muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade aí de estar junto com vocês mais uma vez. Boa, Fábio. Muito obrigado. Obrigado, uma bela exposição. Doutor Geraldo, quer fazer algum comentário, alguma coisa? Cabrini? Machak, eu acho que esse é um tema ainda extremamente controverso, né? O Fábio, com muita propriedade, dissecou aí que realmente a reposição é uma ação segura nesses pacientes, desde que eles estejam monitorados de maneira conveniente, né? Isso é fundamental.
e que também é muito importante que a gente tenha aí um consentimento informado, esclarecido, levando ao paciente todos os potenciais riscos que ele possa ter na terapia de reposição com testosterona, estando em vigilância ativa, né? E me recordo muito bem de um artigo que acho que foi o Murrell que publicou, em que ele disse lá quais são os grandes alertas que você tem que ter quando você está tratando um paciente com testosterona em vigilância ativa. E ele dizia lá, o primeiro deles é que você pode ser questionado, né, pelos familiares, pode ser questionado pelos seus colegas, se você está tomando uma atitude correta. Então, a gente tem que discutir isso muito com o paciente, porque muitas vezes ele sai do nosso consultório, vai para um outro consultório, né? E aquele colega que muitas vezes não está tão atualizado em relação a esse tipo de terapia, vai dizer para o paciente que o médico dele é um louco, né? Da testosterona para o indivíduo que tem câncer, que não está sequer sendo tratado, né? Está em vigilância ativa. Então, parabéns aí ao Fabinho, eu acho que é um tema realmente que merece bastante discussão. Deixa eu falar aqui porque o Dr. Paulo está chegando aí. Seja bem-vindo, Dr. Paulo. Boa noite a todos. Tive um probleminha de conexão, mas consegui assistir a aula toda. Parabéns, foi muito boa. Obrigado pelo convite. Parabéns também, Geraldo Faria, pelo apoio nosso. E eu já posso subir meus slides ou vão ter alguns comentários, perguntas sobre a aula de reposição? Eu já posso subir a apresentação. Eu acho que a gente podia fazer isso, né? E depois, no final, a gente ia fazer uma abertura maior, porque estão bastante gente entrando aí, né? Perfeito. Todos já estão vendo o slide? Perfeitamente, Paulo. Ótimo. Então tá. Então hoje, em primeiro lugar, para quem não me conhece, né, eu sou Paulo Afonso, sou médico urologista, trabalho na GSK já há quase 10 anos, venho trabalhando junto com as sociedades, ajudando o desenvolvimento científico em diversas plataformas. Hoje o que eu trago para dividir com vocês, pessoal, mais uma vez aqui conflito de interesse, né, eu sou funcionário da GSK, e os tópicos que eu trouxe hoje para discussão, na verdade, são publicações apenas, tá? Uma publicação de cada tópico é o uso de alfa-bloqueadores versus disfunção cognitiva, algo que, publicações que trouxeram alguns temas interessantes à tona ultimamente em termos de terapia medicamentosa, tá? Para HPV, a monitorização do PSA em vigência dos inibidores da alfa-redutase, o tratamento combinado versus disfunção vesical e o timing para o início da terapia, né, com os inibidores da alfa-redutase. Então, para começar a terapia, será que o uso de alfa-bloqueadores ele causa demência? Bem, segundo o Duan, uma publicação recente, ele indagou que sim, isso poderia ser possível. Tá? Esse estudo foi realizado com um banco de dados grande, até bem uma população grande. O que eu chamo a atenção aqui é para o acompanhamento médio, um acompanhamento médio de menos de 2 anos de terapia. Então, eu acho que já para comentando de antemão, né, para você avaliar o risco de um paciente ter demência, é um período muito curto, né? Então, como resultado, né, nós tivemos uma incidência de demência de 31,3 para 1.000 pessoas ano, e que não tomavam isso, pessoas utilizando a tamsulosinina, e mais especificamente. E o artigo, ele avaliava diversos alfa-bloqueadores, mas no caso da tamsulosinina foi o único que mostrou, tá, esse ponto. E sem os alfa-bloqueadores, então, sem nenhum, foi de 25,9 para 1.000 pessoas ano. Então, mostrou uma certa correlação. Concordo? E logo em seguida, o professor Mads Barker publicou no European Urology algumas críticas. Ele fez uma publicação, que está aqui, relacionando algumas críticas justamente às colocações feitas, né? Justamente que não tem uma relação causal, né? Por que a tamsulosina, que tem o mesmo sistema de receptores, né? Em ação de receptores alfa-1A, alfa-1B, resumindo, ele não causa nenhum grau cognitivo nos pacientes, e visto que já é comprovado que a tamsulosina ela passa muito pouco pela barreira hematocefálica,
E por que os outros alfa-bloqueadores não causariam? Por que só a tamsulosin? Tá? Um outro ponto, então, seria esse, né, que eu acabei de comentar. E um outro ponto seria o tempo médio de ação. Tá? E, corroborando com as críticas do Max Barques, logo depois foi publicado, agora no Congresso Europeu, um trabalho coreano, publicado pelo TBS e colaboradores, que foi muito interessante. Também foi uma análise, tá? Um banco de curso de análise do service database deles, que mostrou com um acompanhamento médio muito mais longo, tá? E mostrou que a incidência em tamsulosina, que 17%, tá, no risco de demência, versus outros alfa-bloqueadores, está na ordem, doxa, trazodina, alfazozina. Então, algumas publicações, nós já sabemos que devem ser bem analisadas, né? Tem publicações, por isso que é interessante a sessão de pôster dentro dos congressos, que existe esse grau de discussão, né, do que é interessante, o que foi bem publicado. Então, é uma bandeira que foi levantada que eu não vejo relação causal, depois trago um ponto de discussão para o pessoal da mesa. A opinião de todos é interessante, mas eu não vejo nenhuma relação causal. Falando agora especificamente de câncer de próstata, tá? Os inibidores da 5-alfa-redutase, finasterida, dutasterida, será que causam câncer de próstata nos pacientes? Segundo publicação que saiu recentemente, analisando 80 mil pacientes, né, dentro de janeiro de 2000 e 2015, disse que sim, né, que o risco era maior nos pacientes. Tá? Só que um ponto que eu chamo a atenção, já não se usa a multiplicação por 2 em pacientes em uso de finasterida, dutasterida já há alguns anos. E esse estudo publicado agora, eles levaram em consideração o ajuste com a regra da duplicação. Tá? Então, já de cara, ele não segue nem mais as orientações dos guidelines atuais. Então, esse foi um dos problemas até que estudos como o PCPT, estudos feitos com a finasterida, mostraram um maior índice de câncer de próstata nos pacientes nesse período de tempo. Porém, até o PCPT de 18 anos, que tem um follow-up, ele mostrou que não teve, que o número de câncer de próstata depois no total foi igual em câncer de alto grau também, visto a longo prazo. Apenas você teve um problema do timing do diagnóstico. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Foi isso. A regra da multiplicação por 2 excede muito o timing do diagnóstico. Tá? Então, mostrando aqui que algumas discrepâncias, fora a idade dos pacientes, tá, ok? Era um pouco mais velho, quanto mais velhos, mais graves. E o Charlson-Cohorty Score, para os pacientes que tinham, quem conhece esse score, sabe que aqui está incluindo diabetes, doença vascular periférica, outros fatores. Então, você já tinha um número aumentado também de quem usava os inibidores de 5-alfa-redutase. E sem contar, impreterivelmente, que para mim o grande fator foi a regra da multiplicação por 2. O que mostra claramente aqui, o que é esse gráfico? Esse gráfico mostra o tempo da biópsia até a primeira alteração do PSA. Tá? Então, from the elevated PSA antígeno, do tempo da biópsia, o time, ok? Então, mostrando aqui que para os inibidores da 5-alfa-redutase, depois que houve uma detecção da elevação do PSA, olha quanto tempo demorou para se fazer a biópsia desses pacientes, comparados com os pacientes que não estavam utilizando. Por que isso? Justamente porque foi utilizada a regra da multiplicação por 2. Um paciente que tem um PSA de 5, utilizou inibidor da 5-alfa-redutase, o PSA caiu logo em 6 meses na metade, todos nós sabemos que vai ficar por volta de 2,5. E mais de um ano cai para 1,5, a regra da multiplicação seria 3, o que não é certo. Caso o PSA volte a subir mais meio para 2, vai multiplicar por 2, o que é ainda abaixo de 5, mas de acordo com os guidelines, subir 0,3 ou mais em curto período de tempo já é indicação do paciente fazer uma verificação do PSA e aí ou biópsia ou ressonância multiparamétrica, que nós temos agora uma arma bem válida, resumindo, para fazer o follow-up. Então, uma publicação recente que traz um assunto que já foi desmistificado e mostrando essa relação que, ao meu ver, não existe. Tá ok? Então, aqui mostra, isso foi do estudo REDUCE, eu quis trazer para vocês do estudo REDUCE, que mostra quem teve câncer e a variação por Gleason de câncer, quem teve e quem não teve. Quem não conhece o estudo REDUCE, pessoal, foi um estudo em pacientes com risco de câncer de próstata, tá? Que o PSA variava entre 4 a 10, só que eles tinham biópsia prévia que não podiam entrar com câncer de próstata, porque tem um alto risco.
Então, foi placebo versus dutasterida, e aqui estão os gráficos. Então, mostrando aqui laranja, os pacientes que utilizaram os inibidores da 5-alfa-redutase. Então, aqui, sem câncer, você vê que é flat. O PSA desce e ele não sobe. Tá? O PSA não é para subir mais. E utilizando dutasterida, o PSA não é para subir mais. Ok? Se o PSA subir e a pessoa estiver usando a medicação, atenção. Esse é o ponto de atenção, onde levaram ali no estudo anos e anos após o início desse PSA subir para biopsiar. É claro que isso vai trazer alguma complicação. Nós sabemos que aproximadamente 8% dos pacientes que estão em vigilância ativa, eles vão para alto risco em 2 anos, para câncer de alto grau em 2 anos. Justamente por isso que é importante essa vigilância. Então, isso não é mais utilizado. Passamos para a próxima. Então, qual o efeito do tratamento combinado nos pacientes dentro da função sexual? A primeira publicação, eu tenho orgulho disso, de trazer até pela GSK, a primeira publicação com foco em função sexual com pacientes em HPV, ou seja, pacientes com risco de progressão, que o foco não foi melhor do PSS, mas sim foram os dados sexuais, que utilizou o MSHQ, que foi o questionário feito pelo Rosen. Tá? O Rosen foi o mesmo que criou o IPSS, então esse questionário ele não é muito novo, só que ele tem muitas perguntas e vai em vários domínios. Ele é bem completo, então foi o questionário utilizado no estudo. Foi um estudo feito na Europa Ocidental e mais a Inglaterra, ok? A publicação foi no Congresso Europeu. Tá, o que nós tivemos aqui? Então, tivemos tansulosina versus terapia combinada, né, a dutasterida mais tansulosina versus placebo durante 1 ano, e teve um follow-up de 6 meses para avaliar se os eventos adversos que aconteceram, o que iam acontecer com eles, se iam sumir, se iam persistir, o que iam acontecer dentro desses próximos 6 meses após suspender a medicação. Tá? Então, visto aqui que são pacientes sexualmente ativos, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque o paciente que você está preocupado no consultório em manter a função sexual dele ativa é o paciente que está sexualmente ativo. Tá? E o prejuízo na função sexual está muito correlacionado à comorbidade da idade, diabetes, doença vascular periférica e por aí vai. Então, são pacientes sexualmente ativos. É o paciente que chega no consultório que você quer manter a função sexual dele. Então, esse é o paciente que está dentro do estudo. Nós sabemos que não são todos os pacientes que vão aparecer no consultório, porque nós temos muitos pacientes idosos que têm diversas comorbidades. Então, são os pacientes mais rígidos, aqueles pacientes que estão sexualmente ativos, que você quer manter a função sexual. Então, vamos aos resultados. Como eu disse, utilizou o MSHQ, tá? Então, o questionário tem 35 perguntas que vai em diversos domínios. Aqui estão os domínios da ejaculação, ereção, satisfação, atividade sexual, desejo e incômodo. Então, vamos passando um por um. Cinza, placebo, tá? Laranja, terapia combinada. Então, nós notamos aqui por essa ordem, ok? Então, no domínio da ejaculação, nós notamos uma grande já discrepância entre a terapia com placebo com a terapia combinada, tá bom? Aqui, as duas drogas podem ter um pouco o seu motivo. Tá? A tansulosina pode causar um pouco de anejaculação e os inibidores de 5-alfa-redutase diminui um pouco o volume ejaculado em alguns dos pacientes, ambos, tá? Em alguns dos pacientes, não só em todos, em percentual. Mas sim, afetou drasticamente. Tá? Já na ereção, foi estatisticamente, significativamente baixo, tá? Não teve diferença estatística. Para a atividade sexual, teve, mas foi muito pouco. Para o desejo sexual, não teve diferença estatística. E para o incômodo, também não teve. Tá? Então, esses são os gráficos. Então, nós vimos o quê? Que drasticamente foi afetado a atividade ejaculatória, tá? O domínio da ejaculação. Isso se dá porque nós sabemos que a droga diminui aqui dentro da próstata. A área aqui, ela produz o sêmen, tá, junto com a vesícula seminal. Então, e o alfa-bloqueador, como ele age nos receptores para causar um relaxamento muscular, ele também relaxa a vesícula seminal e também pode causar uma dificuldade que se chama de anejaculação, tá? Então, os dois têm um pouco de culpa. E aqui é um ponto interessante, tá? Bem interessante. Então, após 1 ano, aqui é o follow-up de 6 meses. Após 1 ano, aqui está 1 ano em 12 meses em azul e
o follow-up em abóbora. No placebo, não teve diferença no domínio ejaculatório, então o que foi bem afetado é o que eu trouxe aqui para nós discutirmos. Então, no domínio da ejaculação, note bem que metade dos pacientes ainda, um pouco mais até do que a metade, ainda continuaram com sintomas ejaculatórios. Ou seja, os sintomas ejaculatórios em alguns pacientes não voltaram ao normal, mesmo 6 meses depois de suspenso, ou seja, o volume ejaculado. Então, a próstata, ela não tem mais ação da tamsulosina aqui. Aqui só seria ação da dutasterida, que diminuiu a próstata nesse período de 1 ano e não foi suficiente ainda para ter o volume retornado como era anteriormente, ok? E, um ponto muito importante, que é na disfunção erétil, nós temos aqui um aumento, aqui perto de seus 10, pouco mais por cento, tá? Dentro do placebo, do tratamento combinado, ao final de 12 meses. A diferença que nós temos em estudos, lembrando que aqui são pacientes sexualmente ativos, e 6 meses após, de 12 para 13, eu não considero uma diferença estatística grande, considero até bem similar. Então, os pacientes que tiveram disfunção erétil, eles voltaram ao normal após 6 meses de suspensão da medicação, ok? O que já desmistifica também o ponto da persistência, né, dos sintomas. Agora, falando do timing correto, né? Depois que o paciente faz o diagnóstico, ele está em uso ou de nenhuma terapia ou de um alfa-bloqueador, qual é o timing exato caso esses pacientes estejam progredindo? Isso é um ponto bem importante, tá? O ponto que eu vou levantar aqui agora, desta publicação, são para pacientes que estão em progressão. Não é o paciente que chegou com a próstata 40 e poucas gramas e estabilizou, tá? É o paciente que está progredindo. Esse é o paciente que vai ser avaliado nesse estudo. Então, essa foi a primeira publicação, The Impact Disease of Progression Individual IPSS Trajectories and Consequence Immediate versus Delayed Start of Treatment, ou seja, imediato versus delayed. Por isso que esse estudo é chamado de Early versus Delayed, para simplificar um pouquinho esse nome, ok? Então, é um estudo feito do modelo estatístico, tá? Baseado, só para vocês entenderem, tá? Baseado nesses estudos. Perdão, passei um pouquinho, deixa eu... Tá. Não está aqui. Perdão. Então, é um estudo de modelo estatístico baseado em mais de 10 mil pacientes de estudos com HPB feitos pela GSK, ou seja, estudos de peso, randomizados, duplos cegos, controlados, bem feitos, como são da maioria das indústrias internacionais, multinacionais, e foram pegados, foi avaliado a trajetória desses IPSS nos grupos placebos, nos pacientes em alfa-bloqueador, no caso aqui só tamsulosina, e no dutasterida, em diferentes perfis de progressão. Paciente que progrediu muito, que progrediu médio, que progrediu pouco. Tá? Então, diferentes perfis, a gente pôde fazer uma análise. Tá? Então, foram 7 grupos do estudo, 7 grupos virtuais, onde o primeiro é a terapia combinada e o segundo é alfa-bloqueador durante 4 anos, tá? Cada grupo com 500 pacientes. E os outros grupos nada mais é do que a troca. Quando vocês podem observar aqui azul escuro trocando para azul claro, é o paciente que estava em alfa-bloqueador e foi adicionado a dutasterida para fazer a terapia combinada. Então, os primeiros 2 braços são as terapias inteiras, terapia combinada e alfa-bloqueador, e no terceiro braço em diante é a troca, é o switch com 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano e 2 anos, ok? Então, vamos para o que o estudo trouxe. Só para mostrar a vocês aqui a diferença, por exemplo, do tratamento com alfa-bloqueador, tamsulosina, versus placebo, em diferentes perfis. Só para mostrar isso aqui, seria uma parábola, onde o mais comum seria o que está aqui em 50%, tá? E aqui seria o paciente muito grave e aqui o paciente muito brando. Então, essa aqui está a média, tá? Porque a análise foi feita até em diferentes perfis de progressão. Aqui o paciente progrediu muito, o paciente mais grave, e o paciente menos grave. Então, pôde fazer até estratificação dentro de perfis. Aqui nós estamos vendo a terapia combinada versus o placebo, ok? E aqui, aqui o alfa-bloqueador e aqui a terapia combinada. Então, eu vou trazer aqui aos pontos aqui interessantes, mostrando que quando, então, dentro do switch, que trouxe prejuízo já para adicionar a terapia após o diagnóstico inicial. Do 6º mês em diante, já começou a ter perda do benefício da terapia. Eu vou mostrar para vocês em outro gráfico para ficar mais fácil o entendimento.
mostrando aqui the baseline. Então, aqui seria o pontilhado azul, alfa-bloqueador do início ao fim, o pontilhado vermelho, terapia combinada de alfa-bloqueador, tamsulosinina mais dutasterida do início ao fim, ou seja, 4 anos. E a linha seriam os switches, tá? Seriam os outros braços, fazendo o switch de uma terapia para outra, ok? Então, aqui seria com 1 mês, bem na linha do 1 mês, mostrando que não teve diferença ao final do estudo de 4 anos. Com 3 meses agora, mostrando que mesmo o switch aqui, ó, a linha desceu e se aproximou e não teve diferença estatística. Porém, com 6 meses, a linha ela já não se aproxima mais e o paciente começa a ter prejuízo. Mas eu trago um ponto de discussão até bem interessante, mostrando por ser um modelo estatístico, ele reproduz o paciente em progressão. Então, mostrando que não é... E quando a gente vai ver os dados mais para frente, a curva vai ficando pior. Isso implica ele comparado com ele anteriormente. O paciente começar a terapia na estaca 0 versus ele na estaca de 6 meses. Porque como é virtual, a gente pode fazer as duas curvas. Do mesmo o paciente fazendo as duas curvas. Então, esse é um ponto importante. Porque se você for começar uma terapia lá, eu peguei esse paciente agora, 6 meses depois, 9 meses depois do que ele já poderia ter sido tomado antes. Então, agora não vai ter muito benefício. Todos nós sabemos que os estudos mostram que terapias elas têm uma diminuição percentual no IPSS. E essa diminuição percentual, às vezes, varia muito do IPSS do paciente na hora da coleta. Então, se ele for diminuir em torno de 8 pontos, vamos supor, ele vai diminuir 8 pontos, mesmo esse paciente tendo 20 de IPSS, ou ele tendo quase 30, digamos assim. Então, os 8 pontos foram o mesmo benefício, porém, ele não vai chegar mais na estaca 0. Nós vemos estudos longos, como o próprio o estudo de lançamento, né, do Proskar, finasterida, do Emitops, mostrou que as curvas não se encontram. O Combat depois mostrou que as curvas não se encontram. Então, diversos estudos que mostram que as terapias comparativas com alfa-bloqueador e inibidores da alfa-reductase em combinação, elas não se encontram no final dos anos. Isso não tem uma explicação muito clara. Nós não sabemos por que o paciente começar depois, essa curva não vai se encostando. Esse é um ponto interessante de discussão. Então, esse é a nossa discussão para a melhor hora da janela terapêutica. Então, aqui eu trago até um estudo feito justamente do dano vesical, tá? Feito pelo colega Márcio Verbeck, junto com diversos colaboradores, que diz o quê? Que mostra como é a história natural da uropatia obstrutiva. Então, mostra que, primeiro, nós temos o detursor normal, tá? A partir do momento que a bexiga começa a ter um grau de obstrução, ou seja, a próstata vai crescendo, seja por alguma obstrução qualquer, seja ela prostática, uretral, um grau de obstrução. A bexiga começa a ir, entre aspas, na academia, ela começa a ter que fazer mais força. E nós observamos o quê? Uma hipertrofia muscular, que é como se fosse realmente uma academia, e na ultrassonografia observamos o espessamento da parede da bexiga. Nada mais é do que ela ficando mais forte. E isso é a fase de compensação. Teoricamente, nesse momento, o paciente ainda não tem muitos sintomas. A partir do momento que essa bexiga vai ganhando espessura, nós sabemos que um elástico fino e um elástico grosso é muito mais difícil você esticar o grosso e tem menos, né, ele tem menos elasticidade, digamos, tem menos complacência. A bexiga vai ser igual, quanto mais forte a musculatura, menos complacência ela vai ter, e quando ela contrair também, ela não vai contrair completamente. Então, o próprio espessamento da bexiga, com já o aparecimento de grau de descompensação, isso causa um endurecimento na parede, dificuldade de vascularização, que causa fibrose, estresse oxidativo, né, que é a dificuldade da vascularização, e isquemia, que começa a ter aquelas trabeculações que nós vamos vendo na cistoscopia. Tá? Trabeculações que ninguém quer em nossos pacientes. Nós sabemos que esse paciente vai evoluir com alguns sintomas ou não também num pós-operatório. Tá? Então, é isso que nós queremos evitar, antecipar a janela da terapia justamente para esses pacientes não sofrerem dessa forma. Tá? Nós sabemos que diversos países, quase todo mundo, inclusive a SBU, prescreve os inibidores da 5-alfa-redutase em combinação para os pacientes de risco de progressão. Claro que é o mesmo perfil de pacientes para a cirurgia, então é uma discussão de pacientes. Eu sou a favor, por isso que eu sou a favor da personalização da terapia. Você usa as evidências dos guidelines junto com os valores do paciente. Tem paciente que quer ser operado, tem paciente que tem horror à cirurgia, e junto com o nosso expertise clínico, justamente para individualizar a terapia desse paciente. Tá?
Pessoal, muito obrigado pela atenção e era isso que eu queria dividir com vocês, tá? E eu trago aqui pontos, eu acho que interessantes para nós discutirmos, né, Machak? Boa, Paulo. Parabéns pela apresentação. Eu acho que tem que ficar muito claro isso para a gente, né? Principalmente nesse ponto final agora que você coloca, de a gente ter a percepção de identificar esse paciente com risco de progressão e saber o momento exato que a gente começa uma terapia combinada. E a sabedoria do urologista vai estar em decidir o momento exato, mesmo que ele possa ter prejuízo em algum outro fator, mas preservando essa via urinária do paciente. Isso é muito importante para nós. Esse é o nosso objetivo, é a qualidade de vida, e a gente tenta, com nossas medicações, ajudar o máximo aos pacientes. Sabemos que não é perfeito, alguns vão ter alguns efeitos colaterais indesejáveis, que se atrapalharem a qualidade de vida, eu sou a favor de rever essa terapia, e é isso, é o melhor que nós tentamos fazer pelos nossos doentes. Sem dúvida. Não sei se alguém quer mais fazer alguma colocação. Fábio? Marcelo? Parabéns, Paulo. Um outro ponto para a discussão é que nós sabemos que o uso, por exemplo, dos antimuscarínicos que atuam nos receptores M1, sim, eles têm uma relação causal explicada para causar problemas cognitivos. Já os alfa-bloqueadores, eu realmente não vejo nenhuma relação causal. Mas também é um ponto interessante para a discussão, né? Tão utilizado vastamente, amplamente, a longo períodos, né? Que a gente é um bom ponto para a discussão. Perfeito. Bom, vamos ver se a gente consegue dar sequência, então. Marcelo está por aí, Marcelo? Estou aqui. Vou só subir minha tela aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Maravilha. Bom, primeiramente, eu queria agora agradecer novamente ao Machak pelo convite, dizer que é sempre muito, muito legal a gente poder fazer esse tipo de discussão. Eu queria enaltecer a iniciativa dele e até a insistência, né, Machak? Porque era para ser presencial, depois mudamos o evento para virtual, se adaptando à nova realidade do mundo. Perfeito. Mas eu agradeço. Bom, maravilha. A disposição aí, viu? E, bom, gente, eu depois dessas duas excelentes apresentações aí do Fábio e do Paulo, a gente vai dar sequência nos temas aí de saúde masculina. E para mim, eu vou falar de um tema que, na verdade, tem um pouco menos de controvérsias e discussões do que os que o Fábio e o Paulo trouxeram, justamente pelo fato de ser uma coisa um pouco mais rara, mas eu acho que dois pontos fazem esse tema ser importante. O primeiro deles é que não é um tema tão frequente, então muitas vezes a gente deixa de se atualizar nele. E o segundo é o fato de ser uma das grandes urgências que a gente tem, né, dentro da urologia. E certamente quem não foi acordado ainda por um priapismo vai ser ainda na vida. Então eu vou falar um pouquinho do que tem de novo, pouca coisa de novo, mas principalmente dar uma revisada no tema, tá? Só para entrar no contexto, essa é uma figura bastante conhecida, acho que de todo mundo. Esse é o deus grego Priapos, e o nome priapismo surgiu, obviamente, em referência a ele, e foi citado no início da década do século 17, mas a primeira citação médica do priapismo ela aconteceu em 1914 pelo Frank Hieman, quando ele descreveu 3 casos que foram atendidos por ele mesmo no hospital, né, no hospital da Hopkins, que era o hospital ao qual ele fazia parte. E a definição de priapismo, só para a gente lembrar, é um tema conhecido, acho, de todo mundo, mas é uma ereção prolongada que não tem relação com o estímulo sexual e cujo tempo que a gente considera o tempo para considerar o priapismo, 4 horas, e esse número tem a ver muito com as consequências que o evento do priapismo pode trazer no tecido peniano, e a gente vai ver mais para frente. Como eu havia falado, é uma doença rara, tá? A incidência de mais ou menos um caso para cada 100 mil pessoas ano, embora acredita-se que esse número seja subestimado, porque nós estamos falando de um evento que só vai ser notificado quando há intervenção.
mas eu acho que é importante destacar que algumas populações têm esse evento de forma muito frequente. E aqui eu destaco, principalmente, os pacientes com anemia falciforme. Então, quem trabalha em serviços que seguem pacientes com anemia falciforme acaba se deparando muito frequentemente com priapismo. Para se ter uma ideia, é uma população de mais ou menos 25 milhões de pessoas no mundo com anemia falciforme, e a chance de uma pessoa com falciforme ter priapismo chega a superar 40%. E outra população que a gente lida bastante é a população que faz uso de medicação intracavernosa para disfunção erétil. E é uma população que acaba tendo como efeito colateral também o priapismo, então é importante a gente saber como lidar com isso também. A classificação também é de conhecimento de todo mundo, ela se classifica em não isquêmica e isquêmica. Lembrando da existência, mais uma vez falando de quem lida muito com população com falciforme, um tipo recorrente, que é um tipo quase que um subtipo da isquêmica, que acontece de forma repetida. Também a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais na frente. Só para lembrar, priapismo de alto fluxo é um priapismo que acontece por desregulação do fluxo arterial com retorno venoso normal, ou seja, chega mais sangue do que está saindo. Isso significa que não há um aumento da pressão intracavernosa significativo, o pênis fica túrgido, ele não fica rígido, não fica numa ereção plena. Geralmente acontece por uma destruição da arquitetura arterial e cavernosa, né, formando uma fístula arteriocavernosa, como a da imagem aqui, certo? Esse turbilhonamento de fluxo aqui vai levar ao pênis ficar mais túrgido. Geralmente isso acontece pós-trauma. Muito importante em pacientes que a gente se depara e suspeita disso, avaliar a história de trauma, né? Trauma a cavaleiro, perineal ou mesmo trauma peniano durante a relação pode levar esse paciente a isso. Mas lembrar que por não ter aumento de pressão intracavernosa, não vai haver isquemia e não vai ter dor, e não é um priapismo que vai levar à lesão tecidual. Mas ele é extremamente raro, tá? De longe, o mais comum é o priapismo de baixo fluxo, representa mais de 95% dos casos, e ele é uma emergência justamente porque ele é uma síndrome compartimental, deve ser tratada de imediato. Há um aumento da pressão intracavernosa, esse aumento da pressão compromete a circulação arterial e isso, de forma prolongada, vai levar a isquemia e dor. A gente destaca aqui as principais causas, eu já falei dos pacientes com falciforme, os pacientes que usam medicação injetável, pacientes em diálise ou nutrição parenteral, quem lida também com paciente com transplante ou com pacientes em diálise acaba tendo eventos de priapismo nesse grupo, e usuários de droga. Aqui a gente destaca a cocaína principalmente. Lembrar que esse sim é o grupo que vai evoluir para lesão tecidual e que constitui o grupo que é uma emergência. Falando do priapismo recorrente, que eu tinha citado no início, o priapismo recorrente ele não deixa de ser um priapismo de baixo fluxo, só que a diferença dele é que é um priapismo que acontece em episódios curtos e autolimitados, tá? Mas apesar de autolimitados, ele não deixa de ser dramático por causa disso, principalmente porque geralmente ele acontece à noite. Então, os pacientes que têm isso pioram muito a qualidade do sono, pioram a qualidade de vida, eles ficam com medo de ter relação e acredita-se que esse priapismo recorrente, o stuttering priapism, que a gente chama, ele não deixa de ser um evento pródromo de um grande episódio de priapismo de baixo fluxo. E esse sim afeta quase que exclusivamente os pacientes com anemia falciforme. E aqui, só para a gente revisar um pouco, qual que é essa relação do priapismo com a anemia falciforme, eu não sei se você é de todos, que muita gente acha que o priapismo acontece no paciente falciforme simplesmente por obstrução. As hemácias falcilizadas obstruem e levam ao priapismo. Mas, na verdade, existe uma nova percepção, que não é tão mais nova, do início da década, de que os priapismos nesse grupo eles acontecem por um desarranjo da biologia peniana e dos mecanismos reguladores da ereção, tá? Então, aparentemente, o paciente com falciforme, ele é um paciente que ele tem uma disfunção endotelial. E essa disfunção endotelial, ela vai levar à alteração da biodisponibilidade do óxido nítrico, e isso vai mexer com a ereção. Então, só para a gente lembrar, o óxido nítrico é o principal neurotransmissor responsável pelo mecanismo de ereção, e ele é produzido a partir da L-arginina.
E quem vai levar essa transformação da L-arginina em óxido nítrico são enzimas chamadas óxido nítrico sintetase, duas principalmente, a neuronal e a endotelial. Então, se a gente pensar aqui no indivíduo normal, o indivíduo normal ele tem uma quantidade basal de óxido nítrico no tecido cavernoso, que é produzido tanto pela óxido nítrico sintetase neuronal quanto pela endotelial. E ele vai ter uma quantidade de óxido nítrico basal, isso não em ereção, isso sempre. E essa quantidade de óxido nítrico que vai equilibrar a quantidade de GMP cíclico e fosfodiesterase 5. O GMP cíclico que vai ser o responsável por promover a vasodilatação e ereção, e o fosfodiesterase 5, um dos principais inibidores da ereção, né? Então, falando agora especificamente da população falciforme, os pacientes que têm uma disfunção endotelial teriam menos enzima óxido nítrico sintetase endotelial e assim teriam menos óxido nítrico basal. E iria equilibrar dessa forma com uma menor quantidade de GMP cíclico e uma menor quantidade de fosfodiesterase 5. Só que no evento da ereção, o principal responsável por aumentar o óxido nítrico é a óxido nítrico sintetase neuronal. E aí, aumentando o seu óxido nítrico de forma aguda, isso levaria a um aumento agudo do GMP cíclico, mas não haveria fosfodiesterase 5 suficiente para quebrar esse mecanismo de ereção e levando esse paciente mais facilmente a ereções prolongadas. Isso foi provado inicialmente em estudos experimentais, mas no final de 2010 foi publicado um trabalho mostrando tecido humano de pacientes com falciforme apresentam isso também. Bem, vamos ao diagnóstico. O diagnóstico, basicamente, ele inicia-se com a história clínica e exame físico, lembrar do laboratório, lembrar da eletroforese de hemoglobina se esse paciente não tiver diagnóstico de falciforme, lembrar do exame toxicológico, mas certamente o grande divisor de águas aí para o diagnóstico vai ser a punção. A punção é mandatória porque a punção e a análise gasométrica do sangue puncionado vão levar a diferenciar entre o isquêmico e o não isquêmico através da análise do PO2 e do pH. O ultrassom Doppler pode ser utilizado como uma arma diagnóstica também, evidenciando um não fluxo, e também nos casos de pré-apis de alto fluxo, avaliando e identificando fístulas, como nessa imagem aqui. Rapidamente, só do pré-apis de alto fluxo, ele tem resolução espontânea na grande maioria das vezes, então você pode não fazer nada, eventualmente orientar que esse paciente faça repouso, compressa gelada, isso pode ajudar esse paciente a fechar essa fístula, mas nas fístulas que não fecham, eventualmente, o padrão ouro é a arteriografia, com uma taxa de sucesso bastante alta, tanto na identificação da fístula quanto para embolização, como a gente pode ver uma molinha aqui. Lembrar que a embolização pode ser feita tanto com material permanente quanto não permanente. Isso depende da disponibilidade do hospital. Os materiais não permanentes, como o gel, por exemplo, tem uma taxa de DEA um pouquinho menor de disfunção erétil, mas lembrar que o grande fator que vai determinar se esse paciente vai ou não ter disfunção erétil é a capacidade de ser super seletivo na hora da embolização. Falando do isquêmico, só um parênteses, antes de falar do tratamento direto ao pênis, é importante lembrar, se o paciente tem suspeita ou diagnóstico de falciforme, que esse paciente precisa ser avaliado sistemicamente também, porque a hiperidratação, a oxigenação, muitas vezes a transfusão de sangue vão ajudar esse episódio a se reverter. E o grande objetivo de tratar o pênis, um paciente com priapismo, é descomprimir, nós estamos falando de uma síndrome compartimental, e restabelecer o fluxo e evitar a necrose do tecido cavernoso, lembrando que a taxa de disfunção erétil pode chegar a quase 60% nesses pacientes. E uma frase que é muito marcante do próprio Montorsi é que tempo é tecido erétil. Então, daí a justificativa de que a gente tem que ser rápido mesmo, quanto mais rápido, mais a gente preserva tecido. Falando das medidas iniciais conservadoras para o priapismo, a primeira delas é a tentativa de aspiração. Então, sempre lembrar de fazer um bloqueio peniano para evitar que o paciente tenha dor na manipulação. Pode-se fazer a punção com escalpel, com velcro. Pode ser transglandar ou pode ser no corpo do pênis. Tem gente que opta por fazer duas opções. O importante é tentar aspirar ao máximo e lavar com soro. Essa medida mais conservadora tem um sucesso em mais ou menos 1/3 dos casos.
Mas muitos dos casos vão ter recidiva. A chance disso acontecer é proporcional ao tempo de história. Tá? Quanto maior a história, menor a chance de você resolver nas formas mais conservadoras. Mas uma opção que você pode ter, além da aspiração, é a aplicação de drogas, como os alfa-adrenérgicos. Aí tem epinefrina, norepinefrina, fenilefrina. Os guidelines preconizam a fenilefrina pelo fato dela ter menos efeito sistêmico, mas na realidade dos nossos pronto-socorros, muitas vezes a gente só vai achar ou a epinefrina ou a efedrina. E o jeito mais fácil, ela vem na diluição de 1 para 1000, a gente dilui 1 para 100 mil, e a gente injeta 1 ml a cada 3 a 5 minutos após a aspiração e lavagem. Sempre lembrar que não deve se superar 3 ou 4 aplicações numa hora e que esse paciente deve ser monitorizado. Tá? Então, esse tratamento ele vai ter uma taxa de sucesso que varia ali dos 40% aos 80%, mas, como eu disse, ela tem muito a ver com o tempo. Então, uma história de mais de 48 horas, a acidose do tecido, ela impede a ação dos alfa-agonistas. Então, muitas vezes você não vai conseguir resposta e esse paciente vai recidivar. Se esse paciente recidivar dentro da primeira hora, esse paciente já tem indicação cirúrgica. E a indicação cirúrgica inicial é a criação de uma fístula esponjo-cavernosa para que esse sangue represado no corpo cavernoso possa ser drenado através do corpo esponjoso. Aí nós temos das mais clássicas, né, a punção de Winter, que acho que é uma punção que todo mundo conhece. Ela é feita com uma agulha de biópsia, ela é uma punção transglandar e que perfura a ponta do corpo cavernoso dos dois lados. O grande problema aqui é que o tamanho do orifício muitas vezes é tão pequeno que ele fecha. E se fechar, pode ser que haja novamente um novo episódio de priapismo. Aí, o que a gente pode fazer é ir aumentando o buraco, né? Então, a técnica de Eberhoff é uma técnica parecida com o Winter, mas utilizando uma lâmina 11. O Tisch é uma técnica que você faz 2 incisões perpendiculares com uma lâmina 15, todas de abrir um pouco da túnica, até talvez a mais agressiva dos shunts, que é o Algorab, que é feito através de uma incisão glandar, e aí é retirada a ponta da túnica albugínea, para que tudo com a ideia de manter esse pertúito aberto e drenando. Uma evolução ainda maior dessa técnica foi essa técnica descrita pelo Burnett no final da década passada, que é o Snake Maneuver, que além da retirada da ponta da túnica, é feita como se fosse uma dilatação para colocar a prótese, com uma vela de Egger número 8, número 9, até a região médio-peniana, tudo com a ideia de manter essa fístula ativa. Tá? E as fístulas proximais, que realmente hoje em dia estão bastante em desuso, só aqui para citar as duas mais comuns, que é a fístula esponjo-cavernosa e a fístula safeno-cavernosa. Todas com a mesma ideia, tá? Drenar o corpo cavernoso. Mas a gente tem que lembrar mais uma vez que, primeiro, pacientes com mais de 48 horas dificilmente respondem às terapias conservadoras e o paciente com mais de 24 horas de história, 90% vão ter disfunção erétil. Então, se você não está resolvendo com o shunt, muito provavelmente por uma necrose extensa do tecido, por presença de coágulos, deve-se pensar na hipótese de implantar uma prótese peniana nesses pacientes. A dúvida que fica é qual que é o momento certo, se a gente implanta logo ou se a gente espera para ter certeza que esse paciente vai evoluir com disfunção erétil. O grande problema de se esperar, e classicamente essa era a conduta, esperar e ver como é que esse paciente vai evoluir, é a fibrose do corpo cavernoso. E todo mundo que implanta prótese sabe que o maior desafio que você tem no implante de uma prótese peniana é encontrar um corpo cavernoso fibrosado. E tem um outro problema em relação a esses pacientes, que é a perda de comprimento. Então, esses pacientes vão ter retração tecidual e vão ter perda de comprimento, e isso certamente já vai trazer menores taxas de satisfação para esses doentes. Esse é um exemplo de uma cirurgia com uma abertura extensa da túnica albugínea por causa de fibrose, até com necessidade de ressecção da fibrose para poder achar lugar para colocar uma prótese peniana. E uma cirurgia desse tamanho, desse porte, certamente vai trazer mais complicações. Lesão de uretra, perfuração de túnica, crossover dos cilindros, então os cilindros ficarem cruzados, e a mais temida delas, certamente, que é a infecção. Para se ter uma ideia, a taxa, o risco de infecção de uma prótese colocada no indivíduo com disfunção erétil, mas que nunca foi manipulado, hoje gira em torno de 1 a 3%.
Então, você está jogando para 10 vezes mais o risco de infecção no indivíduo que tem fibrose. E aí, há algum tempo, vem se discutindo isso. Será que vale a pena colocar essa prótese já de imediato no evento do priapismo? Então, uma foto de um paciente que foi colocado de imediato, a gente observa que o corpo cavernoso está completamente diferente. Então, é uma prótese quase que uma prótese de um paciente que só tem disfunção erétil. O tecido está muito mais receptivo à dilatação e à colocação dos cilindros. Com a grande vantagem de tratar o episódio, de você retornar esse paciente à função sexual mais precocemente, ser tecnicamente mais fácil de executar e, a grande questão aí, né, impedir o encurtamento do pênis. Obviamente que ela tem complicações também, mas a taxa de infecção, embora maior que de uma colocação simples de prótese, ela é bem menor que os 30% da prótese tardia. E a grande questão que ela tem de diferente seria o risco de erosão distal, porque como esses pacientes já foram manipulados através da glande para confecção de shunt, eles têm uma fragilidade do corpo cavernoso naquela região. E isso, obviamente, aumenta o risco de perfuração. Uma opção que se tem foi feito nesse paciente. Esse paciente dialítico, que teve um priapismo irreversível, e foi optado pela colocação da prótese. Ele tinha feito um alvorado. E o que a gente optou por fazer foi a fixação da prótese no local da incisão com pontos inabsorvíveis. Então, isso é uma opção que existe para tentar diminuir esse risco de erosão distal. Um ponto importante, isso é um trabalho americano, a gente sabe que os americanos gostam muito de levar custo, levar à discussão o custo, né? E foi um trabalho que mostrou que você colocar uma prótese de forma mais precoce, isso é muito, apesar do custo da prótese, isso é muito mais barato do que você ficar tratando esse paciente de priapismo e esse paciente ficar internado dias e dias e dias e acabar evoluindo com uma prótese tardia. Mas o grande medo que a gente tem nessa indicação é do excesso, né? Então, você vai estar tratando um paciente que muitas vezes você não sabe se ele vai evoluir para disfunção erétil, e acho que a questão mais importante, nós estamos falando de uma doença que muitas vezes afeta jovens. Então, você vai ver pacientes de 18 anos com priapismo. Então, é uma discussão que é muito difícil mesmo, né? E aí surge a ideia de como a gente poderia avaliar se o paciente deve ou não colocar prótese. O ultrassom Doppler não é uma boa opção. Os pênis já são muito manipulados, o hematoma muitas vezes não deixa o Doppler ter boa percepção da viabilidade do tecido. Então, teve um estudo que mostrou um resultado bastante animador em relação à ressonância, com uma sensibilidade que se aproximou dos 100%. Então, a ressonância de pênis fica como uma sugestão, até para a questão de informar a viabilidade do tecido que ficou e ajudar na decisão e no aconselhamento e na decisão da melhor terapêutica. Isso já sendo discutido, que no último guideline, foi a última atualização sobre priapismo da International Society of Sexual Medicine, de 2018, a gente observa aqui que o priapismo, quando nesse intervalo de 24 a 72 horas de história, obviamente que a gente vai passar pelos os passos iniciais de aspiração, uso de droga, muitas vezes o shunt, existe a opção de se fazer a ressonância, porque na ressonância você vai ver se o paciente tem necrose ou não tem necrose. E o paciente que não tem necrose, você pode insistir nos shunts ou até aguardar um pouco, mas no paciente que já demonstra uma necrose extensa, ele você já estaria autorizado a partir diretamente para o implante de prótese. Isso é válido também para os pacientes com 72 horas de história. Esses aqui, o guideline não fala nem em fazer a ressonância, já fala em direto para a prótese. E aqueles pacientes, obviamente, com história curta, você vai passar por todos os passos já discutidos anteriormente aqui. E só para terminar aqui, falar um pouquinho de novo, do priapismo recorrente. Eu insisto nesse tema porque eu acho que, eu não sei se alguém aqui já teve experiência em lidar com algum paciente com priapismo recorrente, mas isso aqui é angustiante. Você tem um paciente jovem que fica tendo isso, e tem, além da questão da angústia, né, de ser dramático, como eu falei, é um paciente que ele corre risco de disfunção erétil só pelos pequenos episódios. Tá? Então, eu acho que o grande papel que o urologista tem com esse grupo de pacientes, embora raro, é tentar evitar a recorrência, né? Tentar
prevenir. Classicamente, o que se usa é ensinar esse paciente a aplicação de injeção com algum alfa-agonista, ou fazer bloqueio hormonal, ou usar digoxina, mas a gente tem que lembrar que nós muitas vezes estamos lidando com pacientes jovens e são medicações que têm muito efeito colateral. E o que teria de novo em relação a isso foi a ideia, voltando para aquele esquema do que justifica por que o falciforme tem muito priapismo, né? Que seria por talvez um down regulation aqui da fosfodiesterase 5, surgiu a ideia de, será que se a gente usar o inibidor da fosfodiesterase 5, a gente conseguiria fazer com que o nível basal de fosfodiesterase 5 subisse? E aparentemente isso é possível. Então, os estudos demonstraram que é possível a gente aumentar os níveis de fosfodiesterase 5 e tentar, assim, dessa forma, evitar o priapismo. Poucos estudos clínicos avaliaram isso. Isso foi um estudo da Hopkins que mostrou em 7 pacientes uma redução importante com o uso dos inibidores. Esse foi um estudo que foi feito na Escola Paulista, que a gente também acompanhou 7 pacientes com falciforme. Lá tem um centro hematológico grande, a gente via muito esses casos, e a gente observou também com o uso de tadalafila uma vez ao dia, que esses pacientes apresentaram uma redução do número de episódios. Então, para concluir, falando mais uma vez da importância do priapismo, eu acho que a questão primordial aí é que ela afeta homens jovens, principalmente, e homens que têm ereção normal. E as consequências de um episódio mal tratado, elas podem perdurar pela vida toda desses pacientes, carregando uma carga muito grande de piora de qualidade de vida. Lembrar que é uma emergência e que requer tratamento rápido para impedir que o músculo liso sofra, e que, quando as opções falhem, não prorroguem as abordagens cirúrgicas, elas sempre devem ser consideradas. Muito obrigado, gente. Desculpa me estender. Imagina, Marcelo. Ó, sensacional, viu? Sensacional. Achei muito apropriado. Fazia muito tempo que a gente não via uma exposição sobre priapismo tão ampla e tão bem desenvolvida quanto isso, sabe? Nós temos aqui uma pergunta do Fabrício que fez para a gente. Ele pergunta se você já atendeu um priapismo secundário ao uso de trazodona ou droga semelhante. E pergunta se ele acredita ser isquêmico, né? E se tem algo que a gente pode fazer para evitar os procedimentos agressivos aí, né? Acho que você até já fez um pouquinho, mas eu queria que você comentasse a pergunta dele. Na verdade, os antipsicóticos, os antidepressivos, eles têm algum relato, sim. Os antipsicóticos, muito mais. Eu acabei citando os fatores de risco mais comuns ali, né, que é o falciforme, que é o idiopático. Eu acabei não falando do idiopático, mas o idiopático e o falciforme se dividem como principais etiologias, tá? Mas a gente se depara, sim, com pacientes com uso de antipsicóticos e que tem. E, na verdade, o antipsicótico, a grande questão é difícil a gente mexer, né? Porque é igual com o paciente que toma antidepressivo e tem efeito colateral da parte sexual. A gente fica meio sem saber, fica entre a cruz e a espada, né? E o antipsicótico também. Não se tem nada que evite, na verdade, mas esse é um grupo de risco. Eu acho importante que a gente saiba, assim, que se a gente tem pacientes que usam esse tipo de medicação, alertá-los, né? Porque uma soma de fatores é um problema, né? Então, um paciente desse que já usa antipsicótico e que você vai dar uma injeção intracavernosa, por exemplo, é um paciente que você tem que ter cuidado, principalmente com a soma de fatores. Acho que é importante saber, sim. Fantástico. Doutor Geraldo, bom comentário? Parabenizar aí o Marcelo, brilhante a aula dele, viu? É um tema realmente sempre que merece debate, né? Queria só fazer uma pergunta para o Marcelo. Naqueles pacientes jovens, né, que têm priapismo acima de 36 horas, que já foram intensamente manipulados, né, com fístulas, com tentativas de esvaziamento, e que a gente sabe que o implante de prótese peniana nesse indivíduo jovem
ele está no momento exato de poder realizar uma cirurgia sem todas aquelas complicações que a gente teria se deixasse para fazer o procedimento depois de 6 meses, quando a gente teria, então, uma fibrose muito grande aí do corpo cavernoso. Então, a pergunta que eu faço para o Marcelo esses pacientes muito manipulados, com fístulas, que a gente indica uma cirurgia de prótese neste momento, evidentemente, os riscos de uma infecção nessa cirurgia para implante de prótese são muito maiores do que em situações ideais, que a gente tem todo o paciente já preparado para o ato cirúrgico, né? Quais são as condutas que você toma para poder minimizar esse risco de infecção? E se em algum momento, em função da situação do pênis pela excessiva manipulação, você contraindica o implante da prótese nesse paciente, que teoricamente seria um candidato para o implante imediato? Bom, doutor Geraldo, agradeço as palavras, prazer em revê-lo. A gente tem se visto pelo Zoom atualmente, né? Não, bom, prazer em revê-lo, agradeço aí. Bom, esse paciente é o mais dramático, né, doutor Geraldo? Sem dúvida nenhuma. O paciente jovem com falciforme, que talvez seja o mais comum dos jovens, é o paciente que deixa a gente mais angustiado em relação a qualquer das condutas, que seja o implante tardio ou o implante precoce. Porque o implante tardio você vai fazer com que esse paciente perca comprimento, isso é quase que uma certeza. Você vai fazer com que ele passe por um momento que ele vai conviver com a disfunção erétil, né? É muito difícil o paciente jovem conviver com isso, e você vai expor ele no futuro, certamente, a uma cirurgia extremamente complicada. E se pensar que a gente vai colocar uma prótese no paciente jovem, e as próteses têm prazo de validade, né? Um paciente que coloca uma prótese com 25 anos é um paciente que certamente vai precisar de uma revisão na vida. E se você já coloca a primeira numa situação não ideal, já é muito complicado, porque é um paciente que tem mais risco e tal. Então, eu penso o seguinte, eu acho que, em relação a colocar tardiamente ou precocemente, eu acho que a gente tem que se cercar de todas as informações possíveis para tomar a melhor decisão. Então, eu não recomendaria uma tomada de decisão sem um exame que mostre que esse paciente tem necrose tecidual, por exemplo. Eu acho que é muito importante conversar com a família, né, desses pacientes jovens, conversar com os pais, conversar com esposas, se for caso. É muito importante ter uma conversa com todo mundo para expor a situação. Mas se for da concordância de todos, é um paciente que eu não deixaria para pôr tardio. Agora, falando especificamente da colocação precoce, que acho que foi a pergunta do senhor, em relação à manipulação peniana, né? Teve um trabalho interessante de 2012 que mostrou qual que seria o tempo ideal para se colocar a prótese de imediato. Nós estamos falando só daquele grupo que você vai colocar de imediato, justamente porque muitos desses pacientes têm hematoma, têm distorção da anatomia, eles têm a glande muitas vezes ainda com pontos por causa de um algorabe feito. Então, aparentemente, se você espera que esses pacientes melhorem da dor do hematoma, aí, espera uma semana, por exemplo, você pode ainda assim encontrar um tecido bom, sem grande encurtamento, mas uma condição melhor do que naquele indivíduo que acabou de ser manipulado. A foto que eu mostrei do caso que eu fiz a fixação, esse caso ele tinha 7 dias pós. Ele tinha 7 dias pós a manipulação. Foi controlado a dor, porque o grande problema é que muitas vezes esses pacientes ficam com dor, né? E você tem que resolver, porque a dor não melhora com nada. Mas o que a gente conseguiu com ele foi que ele tivesse a dor controlada, ele teve uma melhora importante do hematoma que ele tinha, e aí a gente conseguiu fazer uma cirurgia com uma anatomia um pouco mais favorável. Então, acho que vai por aí. Não sei se eu respondi tudo que o senhor... Não, tranquilo. Eu acho que realmente esse é um dilema, porque talvez retardar por uma semana, né,
o implante, desde que já haja aceitação pelo paciente e pelos familiares. É importante a gente ouvir os familiares sempre. Eu acho que retardar por 7 dias e nesse período você fazer uma cobertura antibiótica adequada, Exato. você vai correr menos risco de ter uma infecção após o implante da prótese. Perfeito? Concordo com você que realmente às vezes vale a pena esperar um pouquinho. Fabinho, algum comentário? Cabrini, parabéns, palestra fantástica, acho que ficou bem claro. E acho que o Geraldo e eles estão praticamente esgotaram o assunto. Acho que o grande problema aí é saber a hora, né? A hora da intervenção. Acho que isso aí que deixa a gente pensando e eu acho que para tudo a gente tem que ter o bom senso e ter o paciente na mão. Acho que você tem que chegar e falar para o paciente, olha, é isso, ou a gente vai por aqui ou vai por lá, e você tem que estar junto com o paciente, como em qualquer doença, né? Eu acho que quando você tem o paciente confiando em você, você tem uma boa relação médico-paciente, ele está sabendo de todas as coisas que pode acontecer, é a sua segurança de tomar aquela atitude ou não. Então você fica muito mais tranquilo de tomar aquela atitude, expondo todos os prós e contras, como eu expus na minha aula, o Cabrini falou na dele, o Paulo na dele, parabéns a todos aí. Mas é mais ou menos isso aí, cara, você ter o bom senso e de conversar bastante com o seu paciente. Muito Eu bom. acho que as 3 aulas tiveram em comum exatamente destacar isso, né? A importância de você ter o paciente ciente de riscos e benefícios e pedir que ele ajude na decisão, né? Acho que isso é importante. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, eu queria só deixar aqui, porque eu acho que nós vamos finalizar. Nosso evento cumpriu bem o papel dele, o objetivo de estar agregando e trazendo aqui na região e os colegas aí mais distantes. Eu acho que um evento como esse, o desafio é a gente organizar e fazer, ainda mais eu que não sou ligado a nenhuma academia, mas aceitei bem esse desafio e eu só tenho a agradecer o apoio que recebi da SPU na pessoa do Dr. Geraldo Cabrini pela disposição. Que bom te conhecer melhor, saber um pouco de você aí. O meu parceiro de sempre, que é Eu o Fábio. agradeço. E o Dr. Paulo, junto com a empresa que ele representa, que está sempre nos incentivando, nos trazendo a oportunidade da gente promover esse encontro. Eu quero agradecer e deixo aí a palavra final para vocês, Dr. Geraldo principalmente, mas eu quero agradecer a todos que participaram com a gente, que estiveram dentro da sala, e espero que a gente possa realizar isso no próximo ano presencialmente, para a gente poder comemorar. Vou lembrar o Dr. Geraldo que há um ano atrás, doutor, nós fizemos o mesmo evento, o senhor esteve aqui com a gente, o senhor estava num momento de campanha e foi um sucesso, né? Estamos aí, trabalhando sempre. Doutor, fica à vontade. Mas, Jaque, primeiro, mais uma vez, parabenizar você por organizar o evento, né? Eu acho que essa pandemia nos ensinou algumas coisas que nós não estávamos acostumados ou até não acreditávamos muito nela, né? Eu vi aqui, nós chegamos a 40 pessoas nessa sala, né? Eu acho que num dia de semana reunir 40 pessoas num evento presencial é sempre muito difícil, né? Porque os colegas têm que se deslocar das suas cidades. Então, vejam que essa tecnologia que nós temos hoje, de poder fazer uma reunião científica do mais alto nível, né? Da nossa casa, confortavelmente sentado no nosso escritório, o Fabinho confortavelmente tomando o seu vinho tinto. Então, tudo isso mostra que nós estamos frente a uma nova forma de nos reunirmos, né? Nós temos que pensar bem isso no futuro, porque eu acho que essa tecnologia veio para ficar. Então, eu reunir 40 pessoas nessa noite aqui foi realmente
um sucesso total. Agradecer aí ao Marcelo, ao Fábio, ao Paulo pelas brilhantes apresentações, agradecer a oportunidade da SBU São Paulo estar aqui com você, Maixac, que está aqui com todos os colegas. A SBU São Paulo tem todo o interesse em estar participando junto com vocês de todos os eventos científicos, nos colocar lá à disposição, né, sempre, para poder apoiar aí qualquer iniciativa que traga para a classe urológica do estado de São Paulo um incremento científico de alto nível. Parabéns mais uma vez e obrigado por estarmos juntos. A única falha que eu vejo nessa forma de nos reunirmos é que a gente não vai ter aquele fantástico jantar que a gente tem quando você encerra aí seus eventos em Americana. Mas fica para uma oportunidade futura, se Deus quiser. Um abraço a todos. Verdade, doutor. Não vai faltar oportunidade, viu? Cabrini? Bom, Maixac, mais uma vez eu queria te agradecer pelo convite. Foi um grande prazer. Uma pena que a gente não pôde se encontrar pessoalmente, né? Mas vai acontecer, com certeza, em breve. Parabéns mais uma vez pela iniciativa, pela persistência em fazer mesmo à distância. A gente havia conversado a semana passada, eu concordo com o Dr. Geraldo, acho que isso é uma coisa que veio para ficar. Acho que cada vez mais a gente vai fazer mão dessas reuniões à distância, acho que isso vai ser uma tendência. Foi muito bom, agradeço aí ao Fábio, foi uma aula excelente, agradeço ao Paulo, foi muito bom. Foi muito legal participar aí com todo mundo e que venham mais, com certeza. Fabinho. Eu mais uma vez agradeço, Maixac, pela lembrança aí, tamo junto, sabe disso. Foi muito bom ver o Geraldo aí, sempre uma inspiração para mim. E Cabrini, a gente tinha que ter se visto pessoalmente, né? Tomar uma depois, né? Você tinha falado, né? Lembra, né? Lembra, né? Então. Mas agora o Maixac tá devendo. Tá devendo. Tá com esse débito. E, Paulo, obrigado aí pela oportunidade. Acho que, mais uma vez, o evento se mostrou de alta qualidade. Parabéns a todos os participantes aí, todo mundo que entrou aí prestigiou a gente. Só acabar. Não, obrigado, Fábio. Obrigado a todos também pelo apoio. A aula de todos foi excelente aqui. Acho que nós trazemos um ponto importante, que é a relação médico-paciente, né? Quando a gente tem o paciente na mão, é muito mais fácil conduzir todos os casos. Então, em primeiro lugar, ações como essa, de discussões científicas, vocês podem contar com o nosso apoio, que é isso que a gente quer trazer. Note que nossas atividades não são atividades promocionais, são atividades que trazem discussões científicas. Então, ideias como essa, vocês podem trazer, que nós temos o prazer de levar à frente. Maixac, desculpe, só queria fazer um adendozinho, queria mandar meu beijão para a Grace, né? A Grace, que é tão atenciosa, que nos atende aqui em Rio Claro. Sei que ela está na sala. Um beijão para ela. Obrigada, doutor. Sempre muito bom estar presente com vocês. É muito bom mesmo, muito gratificante poder participar de tudo isso. Um beijão. Muito bom. Pessoal, eu quero agradecer a todos Perfeito. Mandaram bastante recado aqui para a gente. Nós vamos encerrar. Agradeço. Tenham uma ótima noite, um bom final de semana para todos e que Deus nos ilumine aí nessa pandemia, que passe logo e a gente possa se confraternizar.